Lico, Tá. essa live tudo começou porque você, né, ficou sabendo que eu fiz uma live sobre inferno, sobre purgatório, sobre demonologia, sobre angiologia e você me cobrou na cara dura que precisava, né, falar sobre o céu. Eu E aí eu, inventei, né? devo- eu respondi na maior cara dura, já falando para você fazer comigo, né, Ninguém mandou eu essa mexer, live. né? Né? Aí, ó, você pediu, a gente vai fazer. Então, para Uhum. vocês que estão chegando agora, tanto no meu canal do YouTube, tanto no meu perfil, né, no Instagram, vocês podem encontrar as outras lives que eu falei sobre inferno, purgatório, demonologia e angiologia, tá? E eu confesso, Lico, que de todas as lives que eu fiz, que eu estudei para fazer, a que mais me deixou em choque foi o purgatório. Não em choque de medo, mas em choque de realidade, sabe? O quanto que nós hoje ignoramos a verdade, o quanto nós, sabe, às vezes nem ligamos para a verdade em si. Então, Uhum. foi um choque para mim, assim, e também um tamanho de muita alegria, porque isso me libertou de muitas coisas, né? Então, isso foi muito legal. Então, e antes de mais nada, né? Acredito que todo mundo te conheça, né? Mas vamos lá, se apresente para nós. Uhum. Eu sou o Padre Lico, tenho 4 anos e pouco de ministério, completo 5 anos em janeiro. Atualmente eu estou na administração da Paróquia do Sagrado Coração, aqui em Marília, e Nossa Uhum. Senhora Auxiliadora de Avencas, e auxilio o bispo na chancelaria da diocese, nas manhãs lá na Cúria. Acho que é isso. Show. Bom, para quem não me conhece aí, né? Meu nome é Guilherme, sou casado, tenho um filho, 2 anos, e outro tá vindo aí, já tá encomendado, né? Lá para fevereiro, março, mais ou menos, chega. A gente não descobriu o sexo ainda, mas logo chega. Ó, o Louvado Lico, seja eu não Deus. sabia disso. Eu tô surpreso mesmo. Tá vendo? Você tá povoando o céu, louvado seja Deus. Com certeza. E depois que eu fiquei sabendo ainda hoje, logo as pessoas vão saber também, vão pular de alegria como eu, né? Tá bom. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o céu, então. Eu acho que primeira coisa que nós temos que falar sobre o céu, que é o céu é difícil de entender, né? Eu não sei o que é mais difícil entender ou chegar nele. E Jesus não Verdade, escondeu de verdade. ninguém. Ele falou que a porta é estreita. Né? A gente não sabe se é mais fácil entender sobre o céu ou se é mais fácil chegar, né? Quer dizer, se é mais difícil de entender sobre o céu ou se é mais difícil de chegar nele. Porque eu confesso que é muito difícil achar, às vezes, informações. É muito mais fácil achar sobre outros assuntos, né? Mas isso é legal. Bom, e acho que como todo mistério, né, da teologia, existe um momento em que a gente se rende, né? Como na missa, ao final da consagração, quando o padre diz, eis o mistério da fé, é porque chega uma hora que a gente se dobra, né? Eu acho que dentro da teologia a gente faz isso com muita frequência. A gente deve empenhar o nosso esforço racional, intelectual e etc. Mas chega um momento em que necessariamente a gente diz: eis o mistério da fé, e se dobra diante dele, né? Mas cabe a nós estudar com certeza. Sim. E antes de mais nada, já quero pedir para a galerinha aí, ó, clica no aviãozinho, manda para os seus amiguinhos, né? Convidem outras pessoas para essa live, porque essa live hoje está muito boa, né? E a gente vai tocar um assunto aqui que muita gente quer saber, muita gente pergunta, algumas coisas bem legais. E eu já queria até começar então perguntando, né, que você estava falando para mim que o corpo de Jesus ressuscitado é algo incompreendido ainda, né? Uhum. O corpo de Jesus glorioso. Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente. Gui, eu penso que para a gente falar de céu, a gente precisa tocar em dois aspectos. Esse é que nas passagens, né, quando
Jesus já está ressuscitado e ele aparece para os discípulos, ele não é reconhecido de primeiro momento. Isso se dá com os discípulos de Emaús, que andam com Jesus, o coração se aquece, mas eles não reconhecem. O reconhecem no partir do pão. Isso acontece com Pedro e os demais quando estão pescando. Jesus diz, olha, vocês têm alguma coisa aí para comer? Pescar alguma coisa? Eles, não, né? E aí eles ficam, é ele ou não é ele? Quando ele aparece no cenáculo com as portas fechadas, né? Porque os discípulos estão com medo dos judeus, diz que ele aparece naquele lugar, não diz que ele entra naquele lugar, né? E gera um espanto também. Então, o que a gente pode pensar sobre isso? A gente pode pensar que mesmo o corpo glorificado, ressuscitado de Jesus, não foi compreendido de imediato, nem pelos discípulos, que tinham caminhado 3 anos bem intensos com ele. A gente pode pensar também na experiência que vivem Pedro. Só um minutinho, então, só para ver se eu entendi, né, para ajudar a galera que está nos escutando. Quando você diz que Jesus entrou, simplesmente entrou, não passou por uma porta nem nada, ou seja, ao mesmo tempo, e isso com o nosso conhecimento limitado, tá? Que a gente pode entender que ao mesmo tempo que ele tem o corpo físico, é como se ele também pudesse desaparecer ou aparecer ou atravessar a parede, alguma coisa assim. É difícil de compreender, né? Porque é como dizem, o corpo glorioso. O corpo glorioso é um corpo incompreendido e que não tem como a gente explicar se ele é matéria, se não é algo bem diferente. E por um outro lado, é matéria porque ele se alimenta com os discípulos. Quando ele pede, vocês têm alguma coisa para comer? Ele não está blefando. Tanto que quando os discípulos aí lançam a rede do lado que ele manda, e quando eles chegam na beira da praia, Jesus tem um fogareiro e já está assando peixe e come com eles. Na segunda aparição, dentro lá do cenáculo, que Tomé não está, na segunda, quando ele está, antes que Tomé diga alguma coisa, Jesus fala, toca nas minhas chagas e não seja incrédulo. Então, é nesse nível que eu digo que o corpo glorioso ressuscitado é incompreendido em primeiro momento. Então, não dá para a gente fechar numa caixinha uma definição do que é o corpo glorioso ressuscitado. E aí eu digo da experiência que viveram Pedro, Tiago e João na transfiguração. Não é o corpo definitivamente glorificado, porque Jesus não passou pela experiência da morte ainda, mas eles não conseguem descrever o que viram. Eles dizem que viram Jesus, as vestes de Jesus e o rosto tão branco, como nenhuma lavadeira na face da terra tinha conseguido deixar qualquer roupa. Então, quando eles têm aquela previsão do que é o corpo glorificado de Jesus, eles também não conseguem descrever. Eu faço um paralelo aqui com Pentecostes. Quando a gente vai lendo os relatos de Pentecostes, os discípulos não entram num consenso. Uma hora um vento impetuoso, outra hora teve um ruído muito forte, outra hora tinha língua de fogo na cabeça deles, em formato de pombo, e vai. E aí eu digo assim, quando você viveu, e eu, a primeira experiência de efusão no Espírito, como que a gente descreve isso? Difícil de explicar, né? A gente descreve pelo que sentiu, mas o que nós sentimos não resume a experiência. O mesmo acontece com o êxtase de Santa Teresa, né, que ela não consegue descrever o que aconteceu. Então, assim, nós nos deparamos, quando nós vamos falar de um corpo glorificado, ressuscitado, com limites próprios dessa vida limitada, né? E aí a outra questão que a gente também precisa levar em consideração é a seguinte. A gente passa boa parte da infância se adequando aos conceitos de tempo e espaço. Não ao conceito que está na cabeça. Mas, né, você tem um filho de 2 anos. Você acompanha isso no Bento, né? De não ter muita noção de altura, é perigoso, desce daí, de distância, de tempo. Eu lembro uma vez que eu estava indo para
para a casa dos meus pais, 2 horas e 40 de viagem, e saindo eu liguei para minha mãe falou para os meus sobrinhos, tio Lico tá chegando. E eles fizeram festa. Falei, não, tio Lico não tá chegando. Tio Lico vai demorar ainda. Porque na cabeça da criança tá chegando em 5 minutinhos. Não são 2 horas e 40. A gente passa uma boa parte da vida se ajustando aos conceitos de tempo e espaço. E aí, quando a gente vai pensar na eternidade, seja inferno, purgatório ou céu, essas categorias são transformadas. Por isso que a pessoa fala assim, mas nós vamos ficar a eternidade diante de Deus? Como se isso fosse ruim, né? Então, acho que a primeira reflexão deve ir nessa direção. Estamos com esses elementos dificultadores. E eu quero até confessar também que a primeira vez que eu tive esse entendimento, né, eu também achei isso. Falei, cara, que chato. Eu vou ficar a eternidade inteira diante de Deus, ou louvando a Deus, ou contemplando a Deus. Eu falo, porque a gente está acostumado tanto com o conceito nosso de liberdade aqui, que a gente não sabe o que é ser realmente livre, o que é ser verdadeiramente livre, o que é ser verdadeiramente desapegado de qualquer coisa. Porque como diz, né, depois a gente vai entrar um pouco mais nisso, no céu eu não vou sentir as mesmas necessidades que eu tenho aqui, né? Fome, sede, frio, calor. Eu não vou ter a necessidade de comer, de me alimentar. Eu não vou ter, às vezes, manias carnais que eu tinha aqui. Monotonia, né? Será que vai ser monótono? Cansativo? Isso, mas por quê? Porque a gente não sabe o conceito espiritual, a gente não tem esse entendimento. Por exemplo, igual quando a gente foi explicar sobre angiologia, a gente estava explicando que entre os anjos existe uma hierarquia, né? E eles sentem prazer através do conhecimento, do entendimento, né? E você percebe hoje muitas vezes que algumas pessoas como não posso mais elevadas, mas mais maduras assim, elas sentem muito prazer no conhecimento, né? No entendimento das coisas. E quando a gente estudou um pouquinho sobre os anjos, a gente via que tinha uma hierarquia, que a hierarquia de cima ensinava e passava as coisas para a hierarquia de baixo, né? Mas ainda assim é um conhecimento limitado sobre esse mundo espiritual. E no mundo espiritual, os prazeres vão ser outras coisas, porque aí quando eu entrei na questão da demonologia, eu também expliquei. Os demônios não sofrem as tentações que nós sofremos carnais, porque eles não têm corpo, né? Então quando você começa a entender um pouquinho só, de uma forma limitada, o mundo espiritual, a gente começa a ver, poxa, não vai ser como aqui. E aí a gente, por não conhecer, a gente ainda, infelizmente, chega de uma forma tão limitada a achar, existe alguma coisa melhor que isso aqui? Existe. E aí a gente tem a presunção de achar, vai ser monótono, porque eu não vou ter as coisas que eu tenho aqui. Mal nós sabemos o que vai ter lá e o quão maravilhoso vai ser lá. Então é complicado. E aí a gente se apega ao que São Paulo disse, né? Coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram e mente alguma imaginou, é o que Deus tem reservado para aqueles que nele descansarem, né? Então, a gente que reduz. Mas sabe quando você fala do conhecimento, eu também penso assim, as pessoas que já têm mais idade, que já experimentaram mais coisas também, elas têm uma outra visão. Um padre comentava comigo que ele chegou numa paróquia e logo que chegou foi visitar uma senhorinha de 90 e tantos anos, acho que uns 95, 96, coisa assim. E aí ele comprou um presentinho para ela e levou quando foi visitá-la, né? E aí ele falou assim, trouxe um presentinho para a senhora. Ela falou assim, presente, né? Quase que não precisava, mas de verdade, né? Ele falou assim, o senhor quer me dar um presente? Reza e pergunta para Jesus se ele esqueceu de mim aqui. E aí ele conta que ele já viu ela indo até o sacrário, batendo na porta do sacrário e viu só, né? E depois perguntou. E falou assim, o que a senhora foi falar para Jesus? Ela falou que bati e perguntei, o senhor continua esquecendo de mim aqui?
Então, vê como muda, né? A Sim, ânsia. é. Até quando, Senhor? Não sei se foi Santa Teresinha, pode até me corrigir, que ela falando assim para a mãe dela: mãe, eu te amo tanto, né? Eu te amo tanto que eu quero que você morra, porque eu quero que Morra. você vá para o céu. É ela mesmo. Né? Então, tipo, eu te É, amo tanto que eu quero que você morre logo para você ir pro céu. Tipo, para você ver o tanto, como ela já estava sabendo, já estava pegando e entendendo o jeito de como funcionam as coisas. Não, claro que ela não tinha uma visão completa, mas ela já tinha pegado a ideia, não, mas já né? era privilegiada, né? Mas já Né? era Já é. privilegiada. É. E aí que também, acho que antes de continuar, penso assim, os momentos bons, prazerosos, verdadeiramente prazerosos que a gente vive nessa vida, as consolações, elas devem servir para a gente pensar numa gotinha de experiência do que vai ser muito, mas muito ampliado o céu. Sabe aquele momento em que a gente reza e fala assim, nossa, hoje eu rezei, né? Eu me lembro no seminário um dia que juntamos 5 amigos de turma, fomos para uma capela do seminário, colocamos uma música bem baixinha, rezamos o terço, e depois alguém dos 5 assim conduziu uma oração. Na hora que acabou, um pegou e falou assim: nossa, eu morreria aqui, de tanto que ele gostou daquela experiência. E isso é uma pontinha, né? Um fragmento daquilo que será o céu. Se hoje, num momento de oração, de louvor, de adoração, você sente uma coisa que às vezes você não consegue explicar de tanta alegria, imagina no céu, né? Quando você vai ver Deus face a face. Então, Deixa eu testemunhar uma experiência que eu vivi antes do seminário. Né, estava num grupo de oração e a gente vira e mexe pedia para o padre para a gente fazer vigília à noite. E uma vez nós pedimos se a gente podia fazer uma vigília começando à meia-noite e ir até às 6 da manhã. Ele relutou um pouco, mas deixou a gente fazer essa vigília. Então nós abrimos a igreja, tudo, fechamos, entramos, começamos a rezar. Rezamos, 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 rezamos. Eu tinha a impressão que, cronologicamente, talvez a gente tivesse rezado por uns 40 minutos. Naquele primeiro momento de oração, de louvor e tal, e súplica, e foi emendando e tudo. Quando nós fizemos uma primeira pausa para a gente fazer uma partilha, era 4:30 da manhã. caraca, Nós começamos meia-noite. Naquela madrugada, nós experimentamos um pedacinho de Kairos. E não era assim uma coisa comigo, porque quando a gente parou para fazer uma primeira partilha, nós olhamos no relógio e a gente não dava conta de entender o que tinha acontecido. Nós rezamos da meia-noite às 4:40 sem parar e sem perceber que o tempo tinha ido isso tudo, né? Então, momentos como esse nos alertam sobre o que é o céu, possivelmente, né? porque a igreja vem nos falar que o céu, e aí eu vou até entrar, perguntar para você se o céu é um lugar, né? Porque fala que o céu não existe mais o tempo nosso, né? Não tem tempo, porque Deus, como diz, Deus é eterno, então não tem início nem fim para ele, né? A gente não sabe o que é começo, metade ou fim. Simplesmente Deus existe. Então é difícil essa compreensão de tempo e espaço quando se fala de céu, né? Quando se fala do mundo espiritual, porque não existe o daqui um minuto, não existe o passado, simplesmente existe, simplesmente, não nem vou falar o agora, porque o existe é aqui, acabou, tipo, é difícil falar. Então, aí tem emenda a pergunta para você, e aí, o céu é um lugar? Até no Antigo Testamento, quando vão perguntar para Deus, né, ele diz: digam que eu sou. O absoluto existente, presente. Eu sou. Não é nem eu estou, eu continuo sendo, eu sou. Né? Ou eu fui?
E mesmo o salmista, quando vai tentar falar sobre isso, ele diz, né, no céu, 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos, essa confusão para tentar entender o que é eternidade. Mas vamos lá, dentro da sua pergunta, o céu é um lugar? Então, eu visito o catecismo, o finalzinho do número 1024, quando está conceituando o céu, diz assim: o céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem. O estado de felicidade suprema e definitiva. Então, como definição, né, o céu é um estado de felicidade suprema e definitiva, mas aí quando a gente caminha no mesmo catecismo, quando a gente vai falar lá da esperança de novos céus e novas terras, que depois a gente pode falar sobre isso, diz assim: depois do juízo universal, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo será renovado. Neste universo novo, a Jerusalém celeste, Deus terá sua morada entre os homens. E ainda continua: também o universo visível está, portanto, destinado a ser transformado. Então, nós podemos compreender que o céu, sim, é um estado de felicidade suprema, definitiva, onde os nossos anseios mais profundos de felicidade serão preenchidos, mas é um lugar porque o nosso corpo glorificado habitará eternamente este lugar. Agora, estou aqui dentro do meu quarto. Eu não sei dizer qual é a metragem do meu quarto, mas vamos dizer que ele tenha, sei lá, 4 metros de comprimento por 3 de largura. Eu não sei, empilhadinho, retinho, quantas pessoas caberiam aqui dentro. Mas quando eu falo que o céu vai ser um lugar, que tipo de lugar é esse? Esse lugar glorificado. E que não precisa, e que não dá para a gente pegar uma trena e medir e dizer, caberão aqui X corpos glorificados. Porque qual é a medida desse corpo glorificado? Então, assim, pelo que nós lemos no catecismo, é um estado de felicidade suprema e definitiva. Mas é também um lugar onde os corpos glorificados, unidos à alma, evidentemente, contemplarão a face de Deus. Aí eu volto naquela reflexão, né? O corpo glorificado de Jesus não foi imediatamente compreendido. E a gente também tem que pensar assim: se o céu é esse momento, barra, lugar, barra, estado, e aí a gente pode colocar várias barras, né? De perfeição, esse corpo glorificado, minha avó paterna morreu com 94 anos, com dificuldade para andar, com dificuldade para comer, com dificuldade para fazer um monte de coisa. Não vai ser aquele corpo caquético de 94 anos. Eu tenho uma priminha no céu que viveu 2 horas. Nasceu, 2 horas de vida e morreu. Não vai ser aquele corpo que não consegue fazer nada por si, que vai depender de uma mãe para amamentar, para carregar no colo. Aí a grande confusão, o nó que dá na nossa cabeça é assim, mas então como que vai ser? O que a gente sabe é que a nossa alma, ela tem uma compreensão absoluta sobre Deus. Por isso que esse constrangimento, né? A minha priminha morreu com 2 horas de vida. Mas ela vai saber se comunicar, ela vai saber adorar a Deus. A alma que é eterna vai saber se comportar diante de Deus. Agora, como vai ser esse corpo glorificado dela e da minha avó de 94 anos e daquele sujeito que morreu no acidente e que
foi juntado os pedaços dele, porque foi terrível o acidente, ou que morreu carbonizado e que não sobrou quase nada, né? Não será esse corpo caquético, falível, que tende para a morte mesmo, né? Então, como ele será é uma boa pergunta. Né? Eu que não está nem programado aqui, mas eu já quero vir com hashtag Fogo no Parquinho aqui. Qual que você pergunta? Porque assim, o que acontece? A gente tem, por cultura e por costume, até por caridade, né? Quando alguém morre, a gente fala assim, não, essa pessoa está num lugar melhor, né? Ela foi para o céu. Ninguém sabe se essa pessoa foi para o céu, entende? Porque a palavra vem dizer, né? O catecismo vem dizer, a igreja vem deixar muito bem claro, só verá a Deus aquele que tem um coração puro. Só irá para o céu aquele que não precisa de uma purificação, ou seja, se você merece o céu, mas você precisa ser purificado ainda, você vai passar pelo menos pelo purgatório, né? E aí, quem quiser depois assiste a live que eu falei sobre o purgatório, que eu expliquei certinho tudo, ou não, ou você vai para o inferno, né? Depende do seu estado de vida, né? Pecado mortal, grave, isso eu expliquei também na live sobre o inferno. Então, é isso que as pessoas têm que compreender também. Está no céu aquele que é puro, aquele que conseguiu alcançar a santidade de uma certa maneira, né? Uhum. Então, como lidar com isso? Por exemplo, porque às vezes ele fala, não, ela está descansando, está num lugar melhor. Às vezes ela está precisando de oração, porque às vezes ela está no purgatório, né? Então, é difícil Você chegar volta nas a pergunta, pessoas. para mim travou e eu não entendi. Oi? Você volta o raciocínio, porque para mim travou e eu não entendi. Ah, tá. Voltando à pergunta. Então, por exemplo, a minha avó morreu. Ao invés de chegar para mim e falar assim, por caridade, né? Às vezes as pessoas quer eu ver eu me sentindo bem. Não, a tua avó foi para um lugar melhor. A tua avó está no céu. E às vezes ela está no purgatório e está precisando até de oração, né? Então, às vezes, é isso que eu não sei medir muitas vezes, de como me comunicar com as pessoas quando um ente querido dela morre e eu não posso ser. Na verdade, é falta de caridade da minha parte falar, garantir que a avó dela está no céu e falar assim, reza pela tua avó, porque às vezes ela está no purgatório e está precisando de oração, entende? Uhum. Como que você lida com isso? No fim das contas, essa angústia do destino eterno, de quem se foi, ela é tão grande que leva muitas pessoas a buscar resposta no espiritismo, por exemplo, porque quer a todo custo saber o que aconteceu com essa pessoa. E aí vai procurar onde não tem resposta mesmo, porque foge, né, completamente daquilo que o próprio Jesus ensinou e para aquilo que ele veio. Jesus não morreu na cruz para que a gente, por esforço próprio, venha 1, 2, 500, sei lá quantas vidas para se purificar sozinhos. Né? Então, não foi para isso. Mas não é essa a pergunta. Então, assim, essa angústia, antes de qualquer coisa, a gente precisa deixar as pessoas cientes do seguinte. Nessa vida, nós devemos amar as pessoas com toda a nossa força, porque o amor leva para Deus. A gente precisa evangelizar o quanto a gente puder, porque a evangelização leva as pessoas para Deus. E a gente precisa apontar a Deus. Passando pela experiência da morte, a gente deve fazer um mergulho na experiência da misericórdia. Senhor, agora é com o Senhor e essa pessoa, e eu quero acreditar que ela está com o Senhor, mas garantir ninguém pode. E aí, nesse meio tempo, a gente reza pelas almas do purgatório. Porque, como você disse, né, se foi para o inferno, e Deus nos livre, né, não tem o que fazer. É um destino eterno.
Se foi para o céu, as orações que a gente canalizar para essa pessoa, ela, né, tá lá, vai servir de intercessão, ó, tô aqui, né? Agora, as almas que estão no purgatório, essas precisarão, porque até a doutrina do purgatório, ela não é fechada. As almas do purgatório pedem por si, o que a gente sabe é que nós precisamos pedir por elas, né? Então, dentro dessa angústia, a gente não pode prometer para ninguém, e nem ser incisivo, né? Ah, fica bem. Por isso que a igreja reza, né? Recebeu a notícia de que alguém morreu? Dá-lhe, Senhor, o repouso eterno, e brilhe para ele a vossa luz. É uma súplica que a gente faz, né? Na minha família, a gente tem um grupo de WhatsApp, acho que como boa parte das famílias, né? E quando uma vez minha mãe deu a notícia, ó, seu fulano morreu. Eu falei assim, ó, que Deus o tenha. Minha mãe, credo, só isso? Eu falei, mãe, não tem muito mais. Eu desejo que Deus o tenha, né? Deus tendo essa pessoa, ela está no céu. Então, o que a gente precisa, Gui, no fim das contas, é pedir para Deus trabalhar essa ansiedade nossa. Porque ainda que a gente saiba o destino eterno, essa resposta não vai mudar a nossa vida, né? E é bom que a gente não saiba. Né? E aproveitando essa pergunta, eu já engancho a outra, então. Suponhamos que essas pessoas estejam no céu. Quando eu morrer, se eu for para o céu, suponhamos que eu também esteja no céu. Eu vou reconhecer essa pessoa, Lico? Eu vou reconhecer minha esposa, meu esposo, meus amigos? Eu vou conhecer as pessoas no céu? Ou nós vamos ser um bando de estranho um para o outro? Então, a gente entra acho que num dos pontos da teologia dos novíssimos, assim, menos tratada, né? Nos reconheceremos, não nos reconheceremos. Da mesma maneira que nós teremos corpos glorificados, e isso significa corpos perfeitos, as nossas relações no céu também serão perfeitas. Então, assim, aqui na Terra foi um pé de briga danado, mas a pessoa se converteu e viveu santamente, etc. Vai chegar lá, vai olhar de rabo de zóio para outra? Não vai ter isso. Nós teremos relações perfeitas. E sobre isso, né, de reconhecimento, sim, nós nos reconheceremos, mas a gente precisa pensar assim, uma vez glorificados e vivendo uma experiência perfeita e contemplando a face de Deus que é perfeito e que é puro amor e que vai nos preencher, penso que vai ser diferente de quando eu me encontro com alguém que eu amo aqui, como eu abraço, ai, que saudade que eu tava de você, porque saudade é uma carência. Né? E a gente vai carecer no céu, nós não teremos carências no céu. Então, os sentimentos, eles serão perfeitos. Então, veja, né, uma linguagem muito humana, muito terrena, que a gente insiste em ter. Vai falar para o filho assim, você vai falar para o seu filho, Bento, não faz isso porque o papai do céu fica triste. Gente, Deus é Deus, plena alegria e amor. Se eu desisto de Deus e da fé, Deus não fica depressivo no céu. Deus quer salvar a todos. Mas ele não fica depressivo lá no céu. Puxa vida, né? Hoje eu tô tão... Deus é Deus. Ele quer a nossa salvação, mas ele é perfeito. Não dá para ele estar feliz hoje porque um se salvou e cabisbaixo porque o outro foi para o inferno amanhã. Isso são características nossas dessa instabilidade desse mundo. Então nós vamos participar dessa beatitude divina, dessa alegria divina. Então, os nossos sentimentos estarão conosco glorificados. Então não vai ter mimimi, não vai ter bico, não vai ter rancor, não vai ter mágoa. Não vou interceder por fulano que está lá no céu, deixa ele sofrer porque ele foi ruim para mim. Coitado. Ele tá lá, né? No céu, ele tá...
Então, mesmo o que é esse estado pleno de felicidade, né? Aquele estado de suprema felicidade e de felicidade definitiva. Não vai ter oscilação. E é por isso, e é aí, Lico, que eu quero pegar esse gancho e deixar para as pessoas. Tá bom, mas e se eu vou chegar no céu com ressentimento? Você não vai chegar. E é por isso que só chega no céu em estado perfeito. Se necessário for, para que você resolva alguma coisa consigo ou com o próximo, existe o purgatório. Porque não, no céu não entra pecado. Só entra santidade. Se ou você é santo, ou você não entra no céu. Essa é a questão que a galera não entende. E isso não é porque Deus deixa de te amar, porque Deus é malvado. Não, porque no céu não tem como existir essas coisas. Não existe. Como você disse, tudo é perfeito. O sentimento é perfeito. A forma de amar é perfeita. E é por isso que nós passamos, muitas vezes, tem gente que já vai direto para o céu, né? O que a igreja fala, que os santos já estão no céu. Mas nós, meros mortais, espero que um dia eu consiga alcançar essa santidade, mas se eu não alcançar, eu vou ter que alcançar ela através do purgatório, que é onde eu vou acabar de me converter, aonde eu vou me aperfeiçoar cada vez mais. Então, uma vez por todas, para as pessoas entenderem, no céu só entra quem é santo. Se você não é santo, você não é... E é uma verdade dura, mas é verdade. E Jesus não escondeu, Jesus chamou de porta estreita. Né? Porta estreita, como diz Monsenhor Jonas, né? Porta estreita é porta estreita, meu filho. Sabe? Pode falar. Não, lembra na escola quando a gente fazia arrastão, juntava um monte e saía derrubando? Não entra a galerinha na porta estreita. Não entra. Né? Não é assim. Sabe um exemplo fenomenal que ninguém se atenta na palavra é o do jovem rico, porque ele fala, mas eu já faço tudo isso. Aí ele fala, mas se queres ser perfeito, ou seja, traduzindo, mas se você quer ser santo e quer ir direto para o céu, vende tudo e dá para os pobres. E claro que esse vende tudo, nós não temos que nos agarrarmos apenas do bem material, mas esse desagarrar das coisas, eu acho que é no todo, né? É no plano espiritual, físico, material, é eu ser perfeito. Então, Jesus fala. E eu amplio essa passagem do Evangelho, porque assim, essa era a questão do jovem rico, que cumpria os mandamentos desde não sei quando e tudo mais. E aí, quando Jesus apontou, mais falta para você vender o que você tem e dar aos pobres. E aí ele sai da frente de Jesus triste. A gente não sabe o fim do jovem rico. Ele pode ter saído triste, mas falado, é o que falta, vou vender. Ou não, vou me agarrar aqui e esquece o resto. É que quando existe alguma coisa ainda de apego, o Senhor vai nos cobrar. Ainda falta isso. Viveu os mandamentos, foi piedoso tal, mas Padre Lico, ainda falta isso. Guilherme, ainda falta isso. E aí a gente vai abrir a mão ou vai falar... E Gui, sobre o céu... Pode falar, desculpa. E eu fiz um post no meu Instagram que eu fiz até a seguinte pergunta. E aí, você quer ser salvo ou quer ser santo? Porque o jovem rico já estava salvo. Essa é a questão. Não quer dizer que ele ia para o céu. Isso é sensacional. Ou seja, mas se queres ser perfeito, ou seja, você quer ir direto para o céu, então você tem que ser santo. Então é o que te falta isso. Ou seja, ele já tinha conseguido a salvação, mas a salvação não era garantia de céu. A salvação, ele pelo menos teria que passar pelo purgatório. Então eu fiz essa reflexão no meu perfil do Instagram, até convido as pessoas a ir lá depois dar uma lida, porque é isso que às vezes tem faltado esse entendimento para as pessoas, sabe? Mas continua aí o teu raciocínio, onde você parou. E aí uma coisa que eu me lembrei aqui agora, então a gente falando de sentimento, né? E desse corpo glorificado, a gente também precisa pensar que não haverão carências de qualquer tipo. Então, não haverão necessidades. Lembro de uma vez, no aniversário de 15 anos de uma prima, uma outra prima estava do meu lado, e ela, mas
E no céu? E quando eu tiver fome no céu? Eu falava, não tem. E quando eu tiver sede? Eu não sei, ela pegou uma fixação que ela falava assim, vai ter só maçã no céu? Eu falei, de onde você tirou? Sabe que tá lembrando lá do Jardim do Éden, né? Que o fruto já virou maçã na cabeça do senso comum. Mas aí, e dentro disso, lá não haverá dor. Eu me recordo de um primo muito querido, eu digo sem medo de errar. A experiência com Deus entra na minha família através da experiência desse primo, né, o Paulo. Ele é conhecidamente pela família aquele que fez a primeira experiência profunda com Jesus e foi levando as demais pessoas. No fim da vida dele, ele sai da igreja, ele vai para uma igreja protestante, uma ideia equivocadíssima, ele descobriu um câncer, ele não quis tratar e ele disse que se Deus quisesse curá-lo, que Deus o curasse. E nós tentamos trabalhar, né? Mas Deus vai te curar se você fizer tudo o que você pode fazer. Quando você não puder mais, ele vai completar. Ele não quis. No dia da morte dele, eu fui visitá-lo, era por volta de meio-dia, e eu vi o extremo do sofrimento. Né? Então ele teve uma metástase horrível de víscera, né? De tudo, fígado, baço. A minha prima, irmã dele, à revelia, pingava, ai meu Deus, morfina com conta-gotas na boca dele, assim, à revelia, o tanto que ela achava que devia. Ele gemia o tempo todo. Eu fiquei ali algumas horas com ele. Fui muito angustiado para casa dos meus pais. Quando deu 7 horas da noite, veio a notícia: o Paulo faleceu. Quando veio a notícia, o Paulo faleceu, sabe aquela cena de filme? Quando pausa assim, o áudio, e a gente só ouve a pessoa fazendo... Eu tive essa sensação sobre o meu primo. E para mim mesmo eu tive que dizer: obrigado, Jesus, porque aquele sofrimento acabou. Então, assim, eu gosto daquela música do Frei Gilson, lá do Som do Monte, quando fala, né? Lá não existe dor, vou viver para o teu louvor. Essa música me consola quando eu lembro do sofrimento do meu primo, e do sofrimento de qualquer pessoa. E é essa constatação que leva o mártir a cantar quando ele está sendo martirizado. Porque ele sabe, tá horrível, é o extremo do sofrimento, mas já já acaba e é céu. Né? Então, o cara foi grelhado, decapitado. Né? Quantos cristãos no círculo máximo joga e solta leão e vira aquele pandemônio. E eles cantam, porque sabe que daqui a pouco é a glória e não tem mais sofrimento. Então a gente perde muito isso de vista, né? Desse estado, e que aí essa frustração, né? Vou reconhecer o Gui lá ou não? Vou dar um abraço apertado na minha mãe ou não? Não vai ter saudade, né? Vamos nos reconhecer, mas não vai ter essa mendicância que a gente vive aqui. Então, sim, acho que isso a gente precisa mergulhar. E São Francisco Xavier, né? Ele escrevia bastante carta para Santo Inácio de Loyola, e que era o pai espiritual dele. Ele disse assim em uma das cartas: dizeis no excesso de vossa amizade por mim que desejareis ardentemente ver-me ainda uma vez antes de morrer. De fato, não nos tornaremos a ver na terra senão por meio de cartas, mas no céu, se lá a face, então como nos abraçaremos, né? Então, você já vê os santos falando sobre o céu, né? Eles sabiam que não iam se ver ainda, só através de carta, mas lá no céu, face a face, eles se abraçariam. Mas como você disse, não vai ser um sentimento perfeito, eu não vou sentir saudade, né? Eu não vou me sentir excluído, eu não vou me sentir sozinho, porque muitas vezes aqui nessa vida as pessoas falam: eu quero morrer porque eu sinto vazio, porque eu
triste, ninguém me olha, eu sou nada, e lá não vai ter nada disso. Porque lá eu vou ser completo, lá eu vou ser perfeito, lá eu vou ver Deus face a face, lá vai ser extraordinário, como você disse, né? O que os olhos não ainda não viram, o que os ouvidos ainda não ouviram, vocês não sabem o que Deus tem preparado para nós. Então, cara, sensacional demais. Faltou um glória a Deus aqui, né? Glória a Deus! Aleluia! E você tem alguma coisa para falar? Não. Só se você perguntar. Tá. Antes da gente finalizar, faltam alguns minutinhos para acabar. Eu queria até falar para você, eu não sei se você conhece a Rede Céu, uma rede nova, rede social católica. Você está sabendo ou não? Eu vi você colocando alguma coisa, mas ainda não entendi o que se trata. Isso, é uma rede social católica, só para católicos. E essa rede social, ela está crescendo bastante, né? Ela já tem mais de 90 mil pessoas inscritas lá. E foi graças ao pedido do Papa Francisco, né? Eu não lembro o nome da pessoa agora, o líder da comunidade de Maria, foi ter um encontro com o Papa Francisco. O Papa Francisco chegou para ele e falou assim, ó, precisamos fazer algo para essa juventude, né? E ele veio com aquilo lá, com a pulga atrás da orelha, sabe? E aí chegou aqui, ele conversou com o menino da comunidade, e o menino ele tem mais esse espírito empreendedor. E aí falou, ó, tá na tua mão, faz alguma coisa para o jovem aí, vamos atender o pedido do Papa Francisco, né? E aí foi quando nasceu essa rede Céu católica, que foi o pedido do Papa Francisco. E dentro da rede Céu tem lá, né? Tem algumas tags. Quando é sobre namoro santo, você clica lá, vai ter post só sobre namoro santo, que são as próprias pessoas. É igual um Facebook, igual um Twitter da vida. Você vai postando. Só que lá é separado por tags. Você pode ir lá fazer um pedido de oração. Você pode ver alguns testemunhos, alguns eventos ao vivo. Então, assim, é uma rede social que nasceu faz pouco tempo e está pegando tudo. E aí, quando a rede estiver bem estruturada, porque ainda está em fase de desenvolvimento, eles vão abrir para o mundo. Eles ainda só estão no Brasil, né? E aí, depois que abrir para o mundo, eles vão apresentar para o Papa Francisco, claro, né? Para mostrar para ele, ó, o que o senhor pediu é o que a gente está fazendo. Então, aproveitar a audiência que nós estamos aqui agora e até fazer o convite para você e para todo mundo, né? Se inscrever nessa rede social católica e poder até contribuir lá. Porque lá tem muita coisa acontecendo, muita gente se convertendo, muita gente tendo um encontro com Deus. Então, está sendo maravilhoso. É uma rede social voltada para o catolicismo. E o interessante, Nico, é que você não tem que ficar vigiando ninguém. Tipo assim, será que ele vai fazer uma postagem mais com falta de respeito? Você não vigia ninguém. Interessante que todo mundo lá tá lá para evangelizar realmente. Então é muito legal a rede social. Então fica o convite assim. Está com o mesmo intuito lá, né? Oi? Está com o mesmo intuito lá, né? Sim, todo mundo que está lá tem o mesmo intuito. Isso é muito legal, né? Então, e cada dia mais eles estão implementando coisas novas. Então é uma rede que você pode dar sugestão. Então é muito legal. E tem um aplicativo, Gui, a gente faz que a gente baixa, é isso? Sim, tem um aplicativo. Play Store ou pela Apple Store lá, você procura Rede Céu e você acha, né? Aí tem a rede social, né, também. Então, assim, é uma rede que está chegando para ajudar mesmo nós católicos, sabe? Para fazer a diferença. Porque, assim, não que a gente tenha que abandonar o Instagram, Facebook, nem nada, porque aqui nós também evangelizamos, né? Mas lá não tem as coisas que a gente encontra aqui. Então, é mais uma ferramenta para ajudar na evangelização. Não que a gente tenha que seguir no Instagram, não, porque as pessoas que estão no Instagram também precisam serem evangelizadas, né? Nós também precisamos. O cristão precisa estar em todos os lugares, né? Então, isso é legal. Boa. Então, eu queria até fazer uma pergunta para você, nós temos 5 minutos. Teve uma pessoa que perguntou aqui se a gente pode pedir para o nosso anjo da guarda rezar para alguém que está enfermo. Fizeram essa pergunta aqui agora, uma coisa assim. Na verdade, assim, o que a gente pode pedir é pelo anjo da guarda da pessoa, porque o nosso anjo da guarda, ele tem uma missão que é cuidar de nós, né? Mas olha, é até uma espiritualidade bonita de mães, quando as mães pedem para o anjo da guarda delas, para que pedir para o anjo da guarda dos filhos delas cuidarem deles, né? Claro que eles estão ali para isso,
mas agora pedir, olha, para o meu anjo da guarda cuidar de fulano, fulano tem o dele. E não é egoísmo, né? Deus Sim. quis assim, que cada um de nós tivéssemos o seu anjo. Bom, amém. Daqui a pouco já vai desligar, né? A gente tem 4 minutos. Nesses Uhum. 4 minutos, eu queria aproveitar e te agradecer. Cara, foi enriquecedor demais o que a gente conversou aqui. E o tempo, a gente nem viu o tempo passado de novo. Um Kairos. Né? Então, assim, tem gente assistindo agora e tem gente que vai assistir depois. Muitas pessoas assistem depois. Então, eu quero pedir encarecidamente que quem está assistindo agora ou depois, segue o Padre Lico. Ele tem muita coisa interessante para nos ensinar nas redes sociais. Toda quarta-feira ele tem uma live também com psicóloga, né? Quer explicar um pouquinho? Você tem 1 minuto para falar sobre isso. Na verdade, começou no começo da pandemia, não tem sido semanal, mas chama Bate-Papo com a Psicóloga. E nesse tempo de 59 minutos, a gente trata sempre um tema e tem sido muito bom. Vale a pena. Então, fica aí o convite, então, para quem está precisando ter esse papo mais voltado aí. Super recomendo, né? E sigam. E também, quem estiver assistindo depois, me segue aí também. Eu também falo bastante sobre relacionamento, afetividade, sexualidade. E eu tenho as minhas lives, como eu já falei, né? Tá no meu canal do YouTube, se inscreve no meu canal do YouTube, me segue no Instagram. E no meu canal do YouTube, tanto aqui, eu tenho as lives que eu falei sobre demonologia, angiologia, purgatório e inferno. E essa agora para encerrar com o céu, com essa presença especialista demais, né? Especialismo, né? Sei lá, especial, não sei que você é especial. Que é o Padre Lico, que aceitou esse convite para a gente falar. Então, muito obrigado mesmo, viu, Padre Lico? Foi E sensacional esse papo. deixa eu só fazer um reconhecimento. Talvez assim a gente não tenha tirado tantas dúvidas. Mas Sim, assim, acho que o mais importante é que a gente tenha um desejo irremediável pelo céu, porque esse sim. desejo põe as coisas no lugar, né? Quem tem um como encontra um, não, quem tem um porquê encontra um como, né? Então, se a gente tem um motivo para o céu, a gente vai fazer por onde. Acho que é isso. Uma, toda vez que eu termino uma conversa com um amigo, Lico, ele sempre me fala, Guilherme, me dá uma dica, me fala alguma coisa, né? As pessoas sempre têm essa necessidade da gente dar respostas que a gente não tem. Mas eu sempre insisto em falar, a única coisa que eu posso te desejar é que você seja santo. Então, seja santo, né? Então, você que está assistindo, a única coisa que eu posso desejar do fundo do meu coração para você é que você seja santo. Busque a santidade, busque o céu, queire o céu, sabe? Busque ardentemente o Cristo, amar o Cristo. Eu sempre falo para as pessoas, o que Cristo mais fez na terra, Lico, foi querer agradar a Deus, né? Foi o que ele mais buscou na terra, agradar a Deus. Então, que nós façamos o mesmo. Buscamos sempre agradar a Deus, buscamos sempre essa santidade, porque é só assim nós vamos conseguir o céu, né? Uhum, é isso. É isso. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Oh, Então tá glória! bom. Espero que a gente faça mais lives juntos, né? Eu gosto muito de conversar com você nas lives. Uhum. Então, para mim é bom também, me obriga a estudar. Deus abençoe vocês e, né, encerra aí dando uma bênção para nós. Gui, obrigado, viu? Mais uma vez. Obrigado a O você. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e que por intercessão da Virgem Maria e dos nossos anjos da guarda, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o céu. Até o céu. Tchau, tchau, gente. Tchau.